Glória a Deus. Amém. Eu quero que você redobre a sua atenção, que eu acredito que essa palavra que o Espírito Santo nos deu é algo novo. De fato, realmente é algo novo que veio do coração de Deus, mas que também, de certa forma, não nos deixa, de nos fazer lembrar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Se você pegar o exemplo do apóstolo Paulo, a Bíblia fala que quando ele estava ceando, ele disse: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Jesus também declarou isso, Paulo, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou do pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, pois este é o meu corpo que é partido entre vós. Fazeis isso em memória de mim. Então, às vezes, a palavra de Deus, ela não é só algo novo para nós, como muitas vezes também é um despertar daquilo que nós já recebemos do nosso Deus. Primeira coisa que qualquer pessoa que serve e anda com Deus precisa entender: a nossa vida no mundo espiritual sempre vai ser uma batalha. Enquanto o cristão não reconhecer isso, são cristãos que vão se tornar cristãos fracassados, derrotados e humilhados pelo diabo. Eu pego como exemplo daqueles filhos de Corá, se eu não me engano, ou Coré. A Bíblia fala que Paulo expulsava o demônio, então ele, vendo algumas pessoas com demônios, foram lá e disse o seguinte: olha, nós te ordenamos que vocês vão embora, esconjuro-vos que vocês saiam desse corpo, através do nome de Jesus, a quem Paulo prega. E a Bíblia fala que então os demônios olharam para eles e disse o seguinte: olha, sabemos quem é Jesus e conhecemos muito bem quem é Paulo, mas vocês quem são? Vocês não são nada. No mundo espiritual vocês não têm expressão nenhuma. E a Bíblia fala que aqueles demônios pularam sobre aqueles homens, e a Bíblia fala que eles saíram dali surrados pelo maligno. Irmão, tem muito crente ainda sendo surrado pelo demônio. Tem muito crente ainda penando nas mãos de Satanás. Se você quer ser o que a Bíblia diz que nós somos, mais do que vencedores, eu tenho que primeiramente reconhecer que eu estou sempre em uma guerra, eu estou sempre em uma batalha. E em uma batalha, em uma guerra, duas coisas se faz necessário. Primeiro, eu tenho que identificar qual é o meu inimigo. Qual é o seu inimigo? Primeira coisa que Deus fala e nos ensina: o seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não é a sua esposa, o seu inimigo não são os seus filhos, o seu inimigo não é nem aquelas pessoas que querem o seu mal. A Bíblia é clara em nos ensinar que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra sangue. Olha o que diz Efésios capítulo 6, vamos lá, abre por favor. Eu não estava preparado isso, mas nós vamos ter que ler. Efésios capítulo 6, versículo 10, vamos lá. Olha o que diz as escrituras, presta atenção. No demais, irmão meus, fortalecei-vos e na força do seu poder. Primeira coisa, aprenda. Você vai lutar contra o mal, você vai lutar contra o inimigo, você vai lutar contra o diabo. Então aprenda aonde você tem tirado as suas forças, da onde você tem buscado a sua força, a sua energia, a sua capacitação. Aqui a Bíblia fala que nós temos que aprender a nos fortalecer em quem? Em Deus. Mas nós sempre estamos procurando alguém que nos traga força. Nós estamos sempre procurando alguém que de alguma forma transpareça ter uma vida espiritual muito mais concreta do que a nossa, muito mais frutífera do que a nossa, e ali a gente se fia naquelas pessoas, confia totalmente naquelas pessoas. Não faça isso. É bom, a Bíblia fala, é melhor serem dois do que o quê? Do que um. Mas aqueles dois precisam estar no mesmo espírito, precisam estar na mesma fé. Senão é reino dividido, e reino dividido não subsiste. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Prossiga. E aí ele diz assim, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar de que maneira? Qual é a palavra que ele usa? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do...
então a sua natureza, o seu posicionamento, o resultado de você e eu nos fortalecermos em Deus, é uma firmeza que vai criar em nós, vai surgir em nós. Não é uma palavra, não é uma chateação, não é uma frustração, não é nada que vai fazer com que a gente perca a nossa esperança. É como nós falamos na palavra de ontem, aqui na oração da intercessão, Ezequiel 37. A Bíblia fala que o vale de ossos secos representava toda a casa de Israel. A Bíblia fala que eles estavam sequíssimos porque representavam a essência de Israel, quando eles estavam lá no exílio, dominados pelo domínio babilônico. A Bíblia fala que por ter demorado tanto tempo naquele lugar, sumiu, vazou, saiu toda a esperança de que eles poderiam voltar a viver uma vida melhor. E aí Deus então levanta o profeta Ezequiel para que ele possa poder trazer uma mensagem para o povo, dizendo que o Senhor abriria as vossas sepulturas e os tiraria de dentro da sepultura e os levaria de volta à terra de Israel, aonde a Bíblia fala que tem prosperidade e paz. Essa era a profecia. Então, resultado de eu estar em comunhão com Deus, o resultado de eu estar me fortalecendo no Senhor, é ter uma base sólida. Eu sou uma pessoa firme, não é qualquer coisa que me entristece, não é qualquer coisa que me tira alegria, não é qualquer coisa que me furta a esperança. Não, pode vir o que vier. Tem até aquela canção, pode vir quente, que eu estou o quê? Fervendo. É um hino que há muito tempo era cantado. Pode vir quente que eu estou fervendo. É um hino. Não vou perder minhas esperanças, não. Eu não vou me frustrar só por causa de mais um não. Eu não vou me frustrar só porque mais uma vez as coisas deram errado. Eu não vou perder a minha esperança só porque tudo não correspondeu conforme as minhas expectativas. O resultado de alguém que está realmente se fortalecendo no Senhor é firmeza. E ele vai estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Se Deus ele usa a expressão astutas e ciladas, é porque ele não vai vir de maneira tão explícita. Ele vai vir de maneira muitas vezes encoberta. O diabo ele sabe como trabalhar, ele sabe como vai chegando, ele sabe procurar uma brecha. Não é à toa que a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Agora olha para o irmão que está mais próximo de você e fala assim: então vigie, irmão. Olha para a pessoa, não importa se você não conhece não, olha para ela e fala: então vigie, irmão. Abra os olhos. Continuemos, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e contra... Irmão, a pessoa que até hoje ainda luta contra a carne, luta contra o sangue, está vivendo uma perda de tempo. Você não muda quem quer que seja. E o pior, você vai acabar mudando você. Pastor, eu não entendi. O senhor pode me explicar melhor? Posso? Preste atenção no que Deus está nos mostrando aqui agora. Enquanto eu lutar contra a carne e contra a sangue, primeiro, eu não mudo ninguém, mas eu vou acabar me mudando. Como assim, pastor? Eu que era uma pessoa toda acreditada, vou passar a perder, a deixar de crer. Eu não vou mais acreditar. Eu vou começar a me mudar, porque eu não mudo ninguém. Não adianta eu querer travar a batalha contra quem quer que seja. Ou aprendamos a entrar no mundo espiritual e lutar contra aquilo que nos prejudica, contra aquilo que nos fere, contra aquilo que nos magoa, contra aquilo que muitas vezes nos faz sangrar, espiritualmente falando. Ou então, meu irmão, nós não vamos ver vitória de Deus. Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares o quê? Celestiais. Todo cristão precisa entender: nós vivemos uma guerra, nós vivemos uma batalha. Pastor, essa batalha nunca vai acabar? Você quer uma resposta sim ou não? Sim ou não? Tem certeza? Você está preparado para a resposta? Então vou te falar: não.
ela nunca vai acabar. Aqui na terra não. A Bíblia fala que no mundo jaz o quê? No mundo nós teremos o quê? E segundo os Salmos, a Bíblia fala que muitas são as aflições de quem? Então não, irmão. Sinto muito te desanimar. Sinto muito te frustrar. Mas não. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto existir a alma em nós, enquanto estiver um espírito no nosso corpo, nós enfrentaremos batalhas, nós travaremos lutas, nós estaremos sempre lutando. Por isso que eu preciso aprender duas coisas. Primeiro, quais são as armas que eu estou usando? E segundo, contra o que ou contra quem eu estou lutando. Por isso que hoje nós queremos falar sobre as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, olha o que diz ali o homem de Deus. 2 Coríntios 10, 3, diz assim, porque andando na carne, nós não militamos, ou seja, nós não lutamos segundo a carne. Continua, prossegue. O que foi? Travou? Agora volta de novo. Passou, não vi, volta lá. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Prossegue. Porque as armas da nossa milícia, elas não são o quê? Carnais. Meu irmão, se eu não aprender isso, o que Deus colocou no meu coração? Agora não vamos chegar no que nós falamos. As armas, elas nem sempre são apenas usadas para o ataque. As armas espirituais, elas também podem ser usadas para a minha defesa e para a sua defesa. A gente tem uma ideia que as armas, ela é só para guerra, só para guerrear, só para partir para cima, só para ir para cima. Não, não. As armas espirituais também elas são usadas para nos defender. Por exemplo, lá naquela armadura de Efésios, como eu acabei de dizer, uma delas, das armas é tomando, sobretudo, o escudo da fé. A Bíblia fala com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, é uma ferramenta que eu posso usar tanto para o ataque, como também para defesa. É isso que o Senhor está nos dando exemplo. Primeiro exemplo nós temos de ataque, Davi. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, olha na tela para você ver. O que o salmista Davi declarou? Disse assim, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de mim por causa dele. Por quê, pastor? Porque teu servo irá e pelejará contra este. Pastor, mas aonde eu vejo uma fé ativa e onde eu vejo uma fé para ataque? Simples, se você pegar o desenrolar do relato bíblico, você vai ver que lá na frente vão questioná-lo dizendo, olha, você não pode lutar contra esse filisteu. Aí Davi então questiona, mas por que eu não posso? Porque ele é varão de guerra desde a sua mocidade, e você é meramente pastor de ovelhas, você não tem nenhuma habilidade de guerra. Aí Davi então faz eles lembrar de uma coisa, conta a eles uma coisa. Quando eu estava apacentando o rebanho de meu pai, sempre quando eu levava e conduzia o rebanho, vinha um urso ou um leão, e arrebatava uma das ovelhas de meu pai. Então o que eu fazia? Ia até o leão ou até o urso, e arrancava da boca dele a ovelha que ele tirava. E se eles se voltassem contra mim, no caso principalmente o leão, eu rasgava o leão pelo meio. E aí ele virou para então todo mundo e disse assim: da mesma forma que Deus me fez vencer o urso e o leão, da mesma forma ele me fará vencer esse gigante. Hoje mesmo estarei com a sua cabeça nas minhas mãos por causa dessa situação. Ele tinha fé e partiu para o ataque. Ou seja, a fé, as armas da nossa milícia, elas não é somente para um ataque, mas também para uma defesa. Torno a repetir: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui é o segredo. Você tem que também buscar diante de Deus para saber quais são as armas que você vai usar em sua defesa. E aí eu fui e perguntei para o Espírito Santo: Jesus,
o senhor pode me dar pelo menos hoje, uma ferramenta espiritual que eu possa usar como defesa na minha vida? E aí ele me fez lembrar de Hebreus capítulo 10. Vamos lá? Começamos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Vamos ver o que nosso Deus ele diz? Diz assim, ó: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Irmão, não é porque não aconteceu ainda que significa que não vai acontecer. Não é porque você não sentiu a cura no seu corpo que significa que você não será curado. Não é porque você não viu a porta se abrir e a prosperidade entrar por ela que significa que você não vai prosperar. Tire esse desespero da sua alma. Não deixe o diabo trazer novamente as escamas que outra hora, em outro tempo, estava sobre você. Que quando acontecia alguma coisa, você começava a se desesperar para os quatro cantos. Você atirava para tudo quanto é lado. Eu preciso fazer alguma coisa sim. Entrar no mundo espiritual e reivindicar aquilo que você tem por direito. Está na hora de você não deixar mais o diabo cegar os seus olhos. Porque quando ele cega os seus olhos, você briga contra tudo e contra todos, prejudica tudo e prejudica todos, e aquele quem deveria ser realmente abatido, continua de pé na sua vida, que é o inimigo. Por que nós, povo de Deus, não temos o hábito de desabafar nas redes sociais? Você vê que tem gente que faz isso, tem ou não tem? Eu me decepcionei com fulano, vai lá e joga uma indireta. Entendeu? Brigou com não sei o que, foi injustiçado com alguém, vai lá e joga na internet. Meu irmão, você atinge todo mundo, menos quem precisa ouvir aquilo que você falou. É mais fácil então você pegar o seu celular, ligar direto para a pessoa e falar exatamente o que você está querendo falar, do que você expor nas redes sociais. A pessoa que deixa o diabo trazer novamente as escamas sobre os olhos dele, atinge tudo e atinge todos, prejudica tudo, prejudica todos, abate tudo e abate todos, mas quem realmente deveria cair, que é o diabo, continua de pé lá, colocando ansiedade, depressão, ódio, raiva, divisão, contenda, miséria, doença, dívida, problema em cima de problema. Então Deus ele começa dizendo: não rejeite a vossa confiança. Pastor, porque às vezes eu tenho aquela sensação de que a minha oração não foi ouvida. Porque a única certeza que eu tenho, geralmente as pessoas criam esse pensamento, a única certeza que eu tenho que Deus ouviu a minha oração é se Ele me responder. Então, se a minha oração for respondida, aí eu posso dizer que Deus me ouviu. Mas se eu orar e Deus não me responder, então na minha cabeça eu tenho que Deus não me ouviu e Deus não me escutou, Deus não me respondeu. Para com isso. Nem sempre Deus vai responder exatamente conforme você espera. Nem sempre Deus vai responder conforme você cria uma expectativa. Por exemplo, quando a gente fala assim que a gente ouviu a voz de Deus, a pessoa também está lá falando: Deus, eu também quero ouvir sua voz. Aí ela pensa que a voz de Deus é mais ou menos assim, ó: eis meu filho, aqui sou eu, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Arrepiei, pastor. Era Deus falando comigo. Arrepiei, pastor. Não. Isso é o seu pensamento, isso aí é fictício. É aquilo que eu falei alguns dias atrás. Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta e praticada é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a boca de Deus falando com você. É a boca de Deus falando com você o que você precisa fazer, aonde você precisa ir, com quem você deve falar, o que você precisa fazer. Não deixe as escamas voltarem. O conselho de Deus: não rejeite a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. O que é isso, pastor? Recompensa extraordinária. Irmão, nosso Deus nos ama tanto, que não só Ele está trabalhando para nos dar o que pedimos, como Ele vai trazer mais do que pensamos. Ele vai agregar mais do que pensamos. Aguenta firme. Fala para o seu irmão, fala assim: aguenta firme. Fala para o seu irmão: aguenta firme. Você não tem firmeza nem para falar, irmão, quanto mais para lutar.
Está tudo desnutrido espiritual. O que é isso? Tá ou não está? Então olha para o seu irmão e fala assim: fica firme. Aguenta, irmão. Deus não só está trabalhando para trazer aquilo que pedimos, como Ele vai fazer mais do que pensamos. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Mas ainda não é a nossa ferramenta. No versículo seguinte diz assim, 36: porque necessitais de... Porque necessitais de... Porque necessitais de... Então essa é a ferramenta que você vai usar para defesa, não para ataque. Pastor, eu gosto sempre de brincar com as palavras. E ao mesmo tempo gosto de buscar o significado delas. Isso aconteceu comigo quando um dia eu fui pregar sobre prosperidade. E fui falar sobre preocupação. Aí eu falei assim, peraí, as pessoas têm mania de apenas saber de comum o que é preocupação. Mas qual a definição? Porque se você olhar o texto bíblico, a Bíblia fala que nós não temos que andar ansioso por coisa alguma. Mas por que Deus ele não quer que o povo de Deus viva preocupado? Por que Deus não quer? Porque aí eu fui buscar o que significa a palavra preocupação. A palavra preocupação, se eu perguntar para você assim, o que é, dona Sheila, preocupação? Ah, pastor, eu sei o que é se preocupar, mas às vezes a definição do que é preocupação eu não vou saber te dizer. Você fica preocupado quando o filho sai de casa e não voltou ainda, sabe? Você fica preocupado quando está vencendo o mês e o dinheiro não tem para pagar as contas, sabe? Você fica preocupado quando você vai no médico e o médico manda você fazer um outro exame, faz outro exame, faz outro exame, e aquilo vai te preocupando, tipo assim, está piorando a coisa. A gente sabe na prática, de certa forma, o que é preocupação, mas o que é a definição de preocupação? Preocupação é uma perturbação de espírito, e ela só pode ser causada por duas coisas: por medo e por incerteza. O medo não é bom, porque Jesus já censurou isso de uma vez. A Bíblia nos mostra que o medo atrai exatamente aquilo que eu estou temendo. Se eu tenho medo de ficar doente, é exatamente o que vai acontecer comigo. Se eu tenho medo de um dia a minha esposa me trair, é exatamente o que vai acontecer com você. Se você tem um medo um dia de desenvolver uma doença séria, é exatamente isso que vai acontecer. Então elimine o medo da sua vida. O próprio Jó declara: o que eu temia me aconteceu. Exatamente o que eu enchi o meu coração de medo é exatamente o que eu passei a viver. Então elimine o medo. Preocupação é uma perturbação de espírito causada por medo e incerteza. E se a gente olhar o livro de Tiago, a Bíblia fala que não pense o homem que receberá alguma coisa do Senhor, aquele homem de coração dobre. Um dia a pessoa está lá louvando a Deus, dizendo: Deus, eu creio que tudo vai dar certo. Daqui a pouco a pessoa está lá desesperada, perdão a expressão, xingando os quatro ventos, porque não sabe o que vai fazer da vida. É uma pessoa inconstante. Uma pessoa inconstante não receberá nada de Deus. Por isso que Deus ele manda tirarmos a preocupação do nosso coração, porque ela só causa perturbação. E preocupação é uma coisa antecipada. A pessoa está se preocupando com uma coisa que nem sabe se realmente é aquilo. A pessoa vai lá e faz o exame. Quando não tinha era da internet, a gente esperava tranquilo, de boa, quando levar para o médico. Hoje não, recebeu o exame, primeira coisa a gente vai no Google. E o Google só dá diagnóstico terrível, né? Se você colocar lá assim, ó, o que é uma dor de cabeça do lado esquerdo? Tumor. Provavelmente essa pessoa tem 2 dias de vida. A expectativa. Você vai ficar doida. Você vai morrer sem precisar morrer. Você vai partir precipitadamente. E tem gente que não sabe nem isso interpretar, mas está lá desesperado. Aconteceu comigo. Eu fui fazer um exame um tempo atrás e fiz de sangue. E aí eu peguei o exame e eu falei: eu vou ver isso aqui. Aí eu comecei a olhar os exames lá, comecei até tanto, tá normal, abaixo está irregular, com isso está isso, com isso está aquilo. E eu não sei por que eu interpretei que um dos exames de sangue lá disse que eu era diabético. Quando eu vi aquilo lá, eu não lembro se eu contei para minha esposa, eu não lembro.
Irmão, pense num homem que orou contra Satanás. Mas eu amarrei, mas eu amarrei, mas eu amarrei, mas eu repreendi, mas eu queimei, irmão do céu, você não sabe o tanto que eu orei. Para quando chegar no doutor, eu falei, o doutor falou, seu exame está tudo normal. Eu falei, doutor, isso aqui, não, isso aqui é por causa disso, isso aqui não tem nada a ver não, pode ficar tranquilo. Mas doutor, isso aqui não fala que você é diabético? Não, meu filho, você está longe de ser diabético. O demônio deve ter pensado assim, tá vendo? Me queimou à toa. Tá vendo o que você fez comigo? Me queimou à toa. Irmão, e pense num homem que ficou em oração, sabe, queimando, para depois chegar lá e ver que não é nada. Pare com isso. Preocupação é uma ideia fixa, antecipada, e você não sabe nem se realmente aquilo vai ser. Não, pastor, porque disseram, porque falaram. O justo não vive pelo que ouve, nem muito menos pelo que vê. O justo vive Acabou, o justo vive disso. Findou ali, parou ali, se aquietou ali. Por isso que Davi disse, por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, tem que parar. E se a preocupação nos causa tudo isso, eu pedi para Deus então as definições de paciência. Agora eu quero que você responda a minha pergunta. Você é uma pessoa paciente? Pastor, só se for paciente de hospital, assim, paciente, chegou para ser atendido, porque paciente mesmo, que é a virtude mesmo, eu não sei se eu a tenho. Então vamos definir, para a gente saber se temos ou não essa ferramenta que vai ser usada para a nossa defesa, ao invés de ataque. Primeira coisa, eu não vejo paciência como qualquer coisa, eu vejo que a paciência ela é uma virtude que Deus nos dá, é Deus que nos dá. Por isso que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso sobre a terra, e olha que ele lidava com quase 3 milhões de pessoas. Você não consegue lidar com um na tua casa, um, ou 2, ou 3, né? Ainda que fosse 5, 6, 7 ou 10, até mesmo 20 ou 50, ainda não se compara com 3 milhões de pessoas. Imagina todo santo dia uma pessoa ter que chegar para Moisés e reclamar de alguma coisa. Todo santo dia Moisés ter que ouvir a mesma coisa. Todo santo dia Moisés escutar a mesma coisa. A Bíblia fala que ele era o homem manso, e a Bíblia fala que Jó era o homem mais paciente. Tanto que a Bíblia fala sobre a paciência de Jó. Então eu vejo que paciência não é qualquer coisa, é uma virtude que Deus desenvolve em nós. E como é essa virtude? É a capacidade de suportar contrariedades. Primeira coisa que eu vou te falar, e você que está me assistindo, aprenda isso também. Nem tudo na vida vai acontecer conforme exatamente você quer. Quanto mais cedo você aprender a lidar com isso, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Porque a gente cria uma expectativa de tudo tem que ser exatamente conforme a gente quer. Não vai. Irmão, para ser sincero, nem mesmo nós correspondemos às nossas expectativas. Eu vou usar em termos de brincadeira, mas você vai entender. 2021 você falou que ia voltar para o perfil normal seu, para o peso ideal. Você ia ficar com a qualidade de vida melhor. O que aconteceu, pastor? 4 a mais. 4 mais quilos a mais. Pastor, não sei o que aconteceu não. Eu sei, você comeu mais. Não precisa de revelação para isso. Não, pastor, porque olha, esse ano, pastor, eu vou para a academia, eu vou malhar, eu vou trincar, que quando eu fizer assim, vai rasgar a roupa. Rasgou, mas não foi por causa de músculo, não. Foi por causa de banhinha extras. O que aconteceu, pastor? É o inimigo, é o diabo. Mas não, é as coisas gostosas da vida, que a gente tem que ter domínio próprio. Apenas isso, mais nada. É o demônio da pizza, né? É o demônio do lanche,
É o demônio da coca, pastor. Bem falaram que a coca é do cão. E você anda com ela todo dia dentro de casa, né? Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. É a capacidade, irmão, de entender que tem dia que as coisas não vão corresponder conforme você quer. Sabe, eu lembro da minha cunhada, dona Lidiane, quando ela foi casar. Imaginou o casamento feliz da vida dela. Sabe, pagou um preço, irmão. Foi lá, pagou decoração, pagou tudo. E aí no dia que ela estava toda pronta, vestida, que quando abriu a porta da porta para ela entrar, quando ela colocou o pé para poder começar a marcha nupcial, o que aconteceu? A decoração foi despencando tudo até lá no altar. Aí eu lembro que ela fechou os olhos e citou um texto de uma canção do Diante do Trono. Eu não vou falar agora porque eu também não sei, mas fala sobre experiência. Tudo foi despencando, ela ficou parada ali até que as pessoas, os organizadores do casamento, tentou dar uma ajeitada aqui, tentou dar uma ajeitada ali. Aconteceu conforme ela esperava? Era isso que ela imaginava para o grande dia dela? Mas aconteceu. Então ela deveria chegar para o pastor Sérgio e falar assim: ó, pastor, sabe da coisa, pastor Sérgio? Eu acho que isso é um aviso de Deus. Vamos casar não. Você vai viver sua vida, eu vou viver minha vida. Deus que me livre. Não aconteceu como eu queria ou como eu esperava. Se você não aprender a lidar com isso, irmão, você não vai saber vencer na vida. Você vai ser um daqueles que vão contar vantagens para desistir, enquanto haverão aqueles que vão encontrar motivos para prosseguir e vencer. Capacidade de suportar, contrair e... Outra coisa, o que significa paciência? É o sossego com que se espera uma coisa desejada. Sabe, aquela paz no seu coração. E a paz que vai entrar no seu coração não vai ser das circunstâncias que estão à sua volta, virá da palavra de Deus. Lembra do salmista Davi? Folgo-me com a tua palavra, como um homem que encontra um grande despojo. Às vezes você está devendo uma conta hoje, isso te tira paz. Mas se você tivesse ido de manhã, ou talvez agora mesmo no seu celular, você recebesse uma notícia de que na sua conta entrou milhões de reais. Toma posse, irmão, fala amém. Eu sou profeta dessa geração, irmão. Toma posse e depois abençoa eu também, irmão. Amém? Então vamos lá, suponhamos que você recebeu uma mensagem no seu celular aí dizendo que entrou milhões de reais na sua conta. Aí você vai para casa toda depressiva. Aí você vai para casa revoltado da vida. Você fala assim: esse demônio quer acabar comigo. É perigoso você ficar até um pouco prepotente, orgulhoso. Chegar lá no dia para pagar a pessoa que te cobrou e falar assim: quanto deu aí? Não, eu quero saber quanto deu. Não quero parcelar, não, eu quero saber quanto deu. Ah, deu 7 mil, deu 3.500. Pode arredondar para 4 aí? Pode arredondar para 4. Não, pode arredondar para 4, eu demorei a pagar. Pode arredondar para 4. Não, eleva para 5. 1.000 você fica de gorjeta para você. É perigoso ficar até meio prepotente, orgulhoso, soberbo. Você já não vai mais se preocupar com aquilo que você devia, porque afinal de contas Deus proveu. Irmão, a Bíblia fala que essa paz, esse sossego que vem da paciência, a milícia, a arma que Deus está nos dando como defesa, não como ataque, como defesa. A Bíblia fala que Ele traz esse sossego na sua alma, porque você sabe que aquilo que você espera, Deus está providenciando. Você tem a certeza que Deus está providenciando. Toda tempestade passa, toda luta é temporal, ela não permanece para a vida toda. Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai mudar a tua situação. Mas para isso eu preciso das armas para defesa. Agora eu não estou falando de ataque, eu estou falando para defesa. E qual é o nome dessa arma? Paciência. Fala para o seu irmão: está vendo? Você precisava disso tudo? Fala para o irmão aí, irmão. Fala: você precisava de tudo isso?
Agora faz assim, ó. Você precisava ter feito aquele show lá. Hã? Aquele show sem plateia. Ou então com plateia, né? Aí faz aquele show, a criança chega para o papai e fala assim: papai, o que está acontecendo com a mamãe? Ela hoje está com a cara fechada. Não tem nem coragem de pedir meu mamá. Vai lá, papai, pega para mim o mamá lá. Pega para mim, porque eu não tenho coragem não, né? Irmão, paciência, volto a dizer, é a capacidade de suportar contrariedades, é o sossego com que se espera uma coisa desejada. Preste atenção nas demais. É uma faculdade de não desistir, preste atenção, facilmente de. Sabe, uma das coisas que denota a derrota do povo de Deus é que eles são vencedores, mas lutam como derrotados. Satanás é derrotado, mas luta como vencedor contra nós. A gente desiste facilmente do que a gente quer, a gente desiste facilmente do que a gente crê, e a gente desiste facilmente do que a gente luta. Por isso que às vezes nós não somos guiados por Deus, muitas vezes somos até direcionados, ou muitas vezes obrigados a ser direcionados pelo inimigo. O diabo, ele fala: eu quero que você fique aqui, ó, nessa situação, deprimida, fica assim, é assim que eu quero que você fica. E a pessoa fica ali, deprimida. Por que você está assim? Ah, não, porque eu estou cheio de dívida, porque lá em casa acabou as coisas, sabe, eu não sei como comprar, porque eu já peguei fiado, não tenho nem coragem de ir lá agora, porque para eu poder pegar fiado de novo, eu tenho que pagar o que eu já peguei. O que eu vou fazer? Não, aí você fica deprimido, sabe? Como se isso fosse mudar a tua história. Como se isso fosse mudar a sua vida. Não, eu estou assim, sabe? Foi por quê? Não, porque ontem eu briguei com meu marido, sabe? E aí ele me falou lá umas coisas, eu não gostei. Eu falei umas coisas para ele também que eu não devia ter falado. Eu me arrependo, sabe? E eu estou assim, sai dessa. Não, vai passar. Aí já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Vai passar. Vai passar para onde? Quando não está com o marido, está com o filho. Quando não está com o filho, está com a esposa. Quando não está com a esposa, está com o marido de novo. O inimigo fica pulando de canto para canto, de galho para galho. Olha o que além de ser capacidade de suportar contrariedades, além de ser um sossego, uma paz do que se espera, uma coisa desejada, também é a faculdade de não desistir facilmente. Isso tudo é paciência. E eu acho que você não sabia que paciência era tudo isso, né? Você achava que paciência era você só esperar. Paciência é só esperar. E aí quando você espera um tempo e a coisa não acontece, aí sai a famosa frase: paciência tem? Pode falar, paciência tem? Limite. Mas quem ensinou isso? Aonde está isso? Aonde está escrito isso? Nem mesmo no dicionário que define o que é a palavra paciência, não tem isso. Humanamente falando, nem no dicionário da língua portuguesa que define o que é paciência, não tem esse negócio de que paciência tem. É você que impõe os seus limites. É você que impõe esses limites. E além disso, tem mais coisa, não vamos parar não. Quarta coisa, suportar algo. Ah, isso aqui é bom. Fala para o irmão que está lá, fala assim: Deus vai falar com você agora. Fala alto, fala alto. Fala: Deus vai falar com você. Fala assim: e comigo também. Então o que é paciência? Vamos lá. Capacidade de suportar contrariedades, sossego com que se espera uma coisa desejada, faculdade de não desistir facilmente de, e agora também é a virtude de suportar algo. Ah, pastor, mas é praticamente o mesmo. Não. É a capacidade de suportar algo sem reclamar. E reclama daqui, e reclama dali, e reclama daqui, reclama dali. Mudou? Resolveu? Curou? Prosperou? Pagou? Para de reclamar. Porque para Deus o reclamar é o mesmo que murmurar.
E a Bíblia fala que o motivo de Israel ter perecido no deserto não foi por causa nem do deserto, e não foi nem mesmo por causa dos seus pecados. A Bíblia fala que o principal motivo de Israel perecer no deserto foi por causa das suas murmurações, reclamações. Se tem, reclama. Se não tem, reclama. Se espera, reclama. Se chega antes, reclama. Que virtude é essa? Que ferramenta é essa? Se a gente ler, vamos ler de novo, lá, volta lá para 2 Coríntios, Hebreus capítulo 10, Coríntios mesmo, 2 Coríntios 10, 3, olha só, volta lá para nós. Porque andando na carne, nós não militamos segundo porque as armas da nossa batalha não são o quê? Mas sim, poderosas para destruição de qualquer fortaleza. Muda para a versão NVI, por favor. Agora vamos ler na versão NVI. Olha o que ela nos ensina. Versículo lá no início. Pois, embora vivamos como homens, como pessoas, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Continua. As armas com as quais lutamos não são o quê? Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora Deus está te mandando fazer uma coisa. Olha para a sua vida e identifique quais as fortalezas que o inimigo fez em você e quais são as fortalezas que você fez em você mesma. Porque tem gente, irmão, que cria uma fortaleza, entra dentro dela, e por mais que você dê opções de saída, ela insiste em dizer que não tem jeito. Não, olha, mas Deus vai falar, não, esquece, não, pastor, eu entendo, Deus é bom, mas não, até eu já não. Vamos seguindo louvando. O que eu quero agora é só servir Jesus. Não, irmã, mas a Bíblia fala que Ele nos deu vida e vida com abundância, não é vida em abundância. Vida em abundância denota longevidade, muitos anos de vida. Vida com abundância nos mostra as coisas que a gente vai conquistar aqui na terra, prosperidade, bênção. Então Deus ele fala que você vai viver uma vida. Não, pastor, tá bom, tendo Jesus tá bom. Pastor, se eu comer só arroz e ovo, tendo isso já tá bom, para a glória de Deus. Irmão, comer arroz e ovo é gostoso, não é? Sim ou não? Quem é que já comeu arroz e ovo? Aquele ovo é chamado disco voador, né? Você já comeu, não é gostoso? Sim ou não? Com a pimentinha malagueta. Eita trem bom, né, irmão? Mas vai comer só arroz e ovo porque essa é a sua única opção. Daqui a pouco você está piando. Não, irmão, não é bom. Não é bom. Não crie fortalezas aonde não tem que estar. Não levante muralhas aonde não tem que existir. Não coloque muros aonde não tem que estar. Não faça isso. Porque necessitais de paciência. Essa é a primeira ferramenta. Nas próximas sexta-feiras vamos ver mais outras em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece, para a glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Fala para o seu irmão, Deus falou com a gente hoje, hein? Fala assim, Ele deu uma pequena surra, né? Ele deu aquelas palmadas, não deixou caído no chão, mas levantou ou não levantou? Então fala para o seu irmão assim, ó, menos, tá? Fala, menos. Fala aí, irmão, olha para a pessoa, não importa se você conhece ela não. Fala, menos. Está agitado demais, está preocupado demais, está ansioso demais, está desesperado demais. E nenhuma dessas coisas vai resolver seu problema. Mas os que confiam no Senhor não se abalarão. É assim que a palavra de Deus diz. Feche os seus olhos agora.